Ok, estamos ao vivo. Acredito que sim. Se não estou enganado, estamos ao vivo. Então, vamos lá, pessoal. Muito boa tarde a todas, todes e todos. Estamos aqui, como prometido, às 17 horas. E hoje eu vou ser o mediador aqui. Eu vou aqui apresentar a vocês os nossos pré-candidatos do PSOL de Osório. Eu estou aqui ajudando a construir o partido na cidade, achei muito bacana essa iniciativa. Então, hoje nós vamos fazer uma discussão aqui sobre a eleição, sobre o que a gente espera da eleição, sobre o que a gente quer construir com o PSOL de Osório, quais as sementes que a gente vai plantar nesse momento. E, claro, vamos aqui apresentar os candidatos para vocês, né? Os três já estão aqui comigo, vamos conversar. Tá aqui o Ick, né? O Luiz Henrique, a Michele de Souza e o Willer Welter, né? Que são os três pré-candidatos do PSOL. Eu quero que eles se apresentem aqui para vocês e vamos começar pela ordem do banner ali. Então eu vou começar pelo Luiz Henrique, né, o Wiki, vai falar com a gente aqui e que dá tuas boas-vindas, te apresenta para a galera aí. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pelas boas-vindas. Quero desejar boas-vindas também para quem está chegando aí. Eu acredito que a nossa candidatura é, assim, além da importância que ela tem, no caso a pré-candidatura no momento, ela é muito simbólica, assim, né? Eu sou jovem, sou LGBT e a Michelle é LGBT também. E acredito que isso é algo inédito na política osoriense, né? Na política local, onde a gente vê sempre a mesma galera ali, né? Só os dinossauros, né? E mas é para muito além assim de uma questão de simples representação mesmo. A gente quer e a gente busca fazer isso enquanto a gente constrói pessoal aqui em Osório, mais participação da classe trabalhadora nas decisões políticas, né? Nas decisões locais. A gente tem, então, já um histórico de trabalho de base, né? Na, nos bairros, locais de trabalho, enfim. A gente está sempre organizando uma panfletagem, buscando entender a atual conjuntura, principalmente seus impactos na vida cotidiana da classe trabalhadora e as demandas da classe trabalhadora local, né? E não só da política local, como a nível nacional também. E é isso aí, né? A nossa força está representada na força da classe trabalhadora mesmo. Gente, opa, agora sim, agora sim. Bacana. Vamos seguir aqui então, apresentando os nossos pré-candidatos aqui em Osório. Vamos falar com o Willer Welter. E aí, cara? Se apresenta para nós aí, diga que veio, quem você é, para a galera que já te conhece também, o que você quer construir nessa candidatura que vai começar daqui a pouco. Fala para nós aí, cara. Bom, talvez e muito provavelmente algumas pessoas não me conheçam, né? Eu sou um sujeito relativamente contido no que tange a vida social, mas com um compromisso nítido, né, de construir um coletivo de luta que de fato pratique aquilo que é necessário ao bem comum. E dentro da minha formação, eu sou pedagogo, especialista em educação, e obviamente, por formação, uma das minhas grandes lutas da educação, né? É uma área que carece de respeito e de cuidado, porque é por ela que passa todo um processo civilizatório, toda uma construção, uma reformulação da sociedade, um processo de ruptura. Ele passa necessariamente pela educação, uma educação de base, de qualidade, e também, estendendo um pouco a minha formação enquanto sujeito, eu sou morador ribeirinho, pescador artesanal desde os 11 anos de idade, e tenho uma relação muito íntima com o que é natural, com as matas, com as águas, tudo que compõe um ambiente que de fato mantém nossa raça viva. Né? E o ser humano tem mostrado cada vez mais o quanto ele está disposto a matar aquilo que mantém a saúde dele, que mantém o corpo dele funcionando. Então, as minhas principais áreas de atuação vão ser essas,
até por conta de formação de sujeito, formação identitária, mas as causas do PSOL, de modo geral, elas tendem a trazer uma ascensão daqueles que até então não são ouvidos, né? E as nossas próprias pré-candidaturas, elas refletem isso. Tanto a juventude, representada pelo Luiz, as mulheres muito bem representadas pela Michelle, e eu tento somar com esse coletivo para juntos construirmos um instrumento de luta forte em Osório, que se oponha, de fato, à oligarquia local, como o Luiz colocou, mas que também tenha propostas e um vislumbre de um futuro possível e melhor para todo mundo. Estamos aí na luta, né? É o jeito, é o jeito. Claro, claro, tá certo, cara. Bacana. Michele, e você, conta para nós a sua história, né? Como é que você chegou ao PSOL, por que que você está também embarcando nessa construção do partido, como é que você decidiu encarar a campanha, por que que você está se dispondo a lutar e construir o partido em Osório. Fala pra gente aí. Primeiro, então, boa tarde a todos e todas, né? Nós sempre estamos aqui nos sábados, acho que algumas pessoas que sempre acompanham já me conhecem, mas eu vou me apresentar hoje como pré-candidata a vereadora pelo PSOL. Então, eu tenho 33 anos, né? Eu estou pré-candidata a vereadora pelo PSOL, eu sou graduada em História, especializada em Sociologia. Hoje eu trabalho num escritório de uma empresa industrial no município, né? E eu posso assegurar que eu sei os problemas do trabalhador da indústria na pele e também sei os problemas dos trabalhadores da educação. Como já foi mencionado, né? Eu sou da comunidade LGBTQI, eu sou casado com a Gisele, ela é minha companheira há 10 anos, nós nos casamos em 2018. Foi o primeiro casamento lésbico celebrado no município, né? Esses casamentos, eles já são celebrados no município há muitos anos, mas não são feitos no cartório do município por medo de represálias e preconceito. Então, nós somos o primeiro casamento agora faz 2 anos, né? Então, eu estou aqui para representar todos os LGBTQI do município, com todas as opressões, ameaças, né, com a discriminação, né, em busca de emprego. Eu sou mulher, eu sou feminista, eu acredito que as mulheres têm muitos direitos em busca de igualdade e muitos preconceitos impostos pela sociedade patriarcal a vencer, né. Eu venho também de uma família pobre, que ergueu um pequeno comércio ali no Caravaggio. Eu sempre morei nos bairros Caravaggio, Farroupilha, e estudei a minha vida toda no Prudente, ali no Porto Lacustre. Eu conheço bem o Primavera também, né, porque frequentava muito ali a casa dos meus colegas e a Vila Olímpica. Eu conheço as necessidades dos bairros mais necessitados do município, né, de perto, porque sempre vivi ali no meio desses bairros, né. Eu participo da política desde os 12 anos de idade, mas eu levei um bom tempo para encontrar o caminho que eu queria com a política. Eu só fui entender isso depois de cursar Sociologia. Então, logo eu já entrei para o PSOL, eu ajudei na fundação aqui no município de Osório em 2017, né? E hoje eu me encontro presidente do Diretório Municipal. Eu também sempre atuei no auxílio a animais resgatados, ajudei nos resgates, né? E até hoje agora eu tenho 8 cães, né? Todos frutos de resgate e situações de maus tratos. E é isso, essa é a minha luta, é o que eu represento e é pelo que eu quero lutar aí nessa futura candidatura, né? Que legal, cara. Eu acho muito massa porque eu vejo vocês assim ajudando a construir um partido com tanta dificuldade, né? Eu sei, eu já participei de processos como esse, por isso que eu quero ajudá-los aqui nesse processo também. Eu não sou de Osório, foi legal ver, Michele, o teu relato, né? De toda a tua identificação com a cidade já de tanto tempo, né? Eu não sou daqui, eu já tô aqui há alguns anos, enfim,
A minha companheira é daqui, né? Então eu estou ainda tentando conhecer melhor a cidade, enfim, por isso que eu quero ajudar vocês, mas é importante essa identificação. E aí eu faço o gancho para um tema que a gente tem aqui na pauta para trabalhar também, que eu acho que é um tema extremamente importante. Por quê? O tempo que eu estou aqui em Osório, né? Sei lá, 4 anos ou 5 anos, alguma coisa perto disso, já deu para mim perceber algumas coisas, claro, além de Osório ter uma realidade muito parecida com a realidade aqui do litoral norte, que é de onde eu venho, né? Eu fui criado ali em Tramandaí e Imbé, que é justamente algo que vocês já apontaram aqui, que é essa questão da política ter uma característica, primeiro que é comum às cidades pequenas, né, cidades de 20, 30, 40, 50 mil habitantes, como é a realidade aqui de Osório, que é uma característica muito clientelista da política, né, um certo coronelismo, assim, com o perdão aqui da simplificação, né, esse termo não é um termo muito bacana da gente usar, mas enfim, o que eu estou querendo dizer? São basicamente 2 grupos políticos, e isso é uma realidade que tem aqui em Osório, mas tem em outras cidades aqui do município, e são basicamente 2 grupos políticos que se digladiam pelo poder. Historicamente, aqui em Osório ainda tem um grupo que está sentado no poder há 2 décadas ao menos, né? E que na realidade muda muito pouco, né? Em termos de qualidade de vida, de acesso a emprego, a renda, em questões de distribuição de renda, a opção de cultura. Claro, teve uma série de avanços em dado momento, mas em dado momento esse modelo, me parece, está atingindo um certo limite aqui em Osório. Né? Osório teve alguns ganhos alguns anos atrás, na área da cultura, sobretudo, mas em outras áreas também. O problema é que o que está se configurando aqui nos últimos tempos, né, com a própria crise do partido de situação, a retirada da candidatura que todo mundo achou que ia ser, aquela indefinição nas vésperas de começar o pleito, tudo isso mostra um esgotamento desse modelo. Bom, diante desse esgotamento desse modelo, no meu entendimento, é necessário que a gente apresente alternativas, que a gente construa alternativas, não pensando num imediatismo político, e sim pensando em construir, implantar sementes para que a gente possa aí sim sair dessa dicotomia que me parece estar esgotada e que me parece que não produz desenvolvimento para a região, não diminui a desigualdade social, não inclui mais gente no processo político, que afinal de contas é o que a gente quer. Sendo assim, eu quero perguntar aqui para os nossos pré-candidatos, né, uma pergunta geral. Porque, na verdade, essa candidatura de vocês marca a primeira vez que o PSOL vai participar das eleições burguesas em Osório. Então é algo sim bastante relevante, é algo histórico, é marcante, e com certeza isso vai ser fundamental para o estabelecimento do partido, para a continuidade, para aquilo que eu acabei de dizer, né? A semente que a gente está tentando plantar aqui e que eu estou junto com vocês nessa aqui também tentando ajudar em alguma forma. Então, nessa rodada agora, eu queria ouvir de vocês, dos nossos pré-candidatos aqui, né, uma avaliação em relação a isso, da importância, né, dessa primeira participação do PSOL nas eleições municipais em Osório, né, o que se pretende com essa construção com essas primeiras candidaturas, com essa primeira vez que o partido vai botar o bloco na rua e vai começar a construir o partido, né? Alguém quer começar? Antes eu deliberei ali o Wiki, mas enfim, se alguém quiser colocar antes, ou pode ser o Wiki de novo, que foi o primeiro a falar, não sei. Não, se ninguém vai falar, eu vou deliberar. Não, o Willer quer falar, é isso? Pode ser o Willer, então. Eu começo porque é uma discussão interessante, né? Porque ela não é característica específica da fisiologia política de Osório. É uma característica da fisiologia política do Brasil de modo geral. Em todos os lugares nós vemos essas figuras que são históricas, até pensando numa dialética de construção do processo civilizatório brasileiro. Nós temos um presidente hoje que é a cara de um coronel, entendeu? Nós temos no Nordeste a família Calheiros, nós temos essas figuras da capitania hereditária, nós temos uma herança que ela é monárquica, assim como ela é de colônia, assim como ela é da escravatura. Então, essa herança, ela é histórica, ela é parte de um processo civilizatório que o Brasil ainda está vivendo. E nós vivemos isso com uma primeira ascensão da esquerda, com o PT, e ele se mostrou insuficiente para construir essa ruptura de modelo histórico de conduta na política nacional.
E o pessoal se apresenta agora como essa nova proposta de uma reconstrução de base das pessoas que se veem oprimidas por uma construção que ela é histórica, que ela vem desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Basicamente isso. Em Osório, claro, localmente, nós tentamos agora nos apresentar como uma possibilidade da população osoriense, aí sim, regionalmente, localmente, tentar construir junto conosco uma possibilidade de sociedade que seja igualitária, que seja justa para todo mundo. Ok. Quer falar agora? Ike, Michele? Vai lá, Ike, fala então para nós aí. Aproveitar o gancho do Willer aí e do Humberto. Achei bem interessante as duas falas. Mas, assim, é bom a gente lembrar que Osório, isso é muito simbólico, carrega o nome de um general, né? E tem uma baita de uma estátua dele na Praça da Matriz, lá no centro. E que é, assim, no mínimo estranho, né? No mínimo esquisito, assim, a forma como se dá a política local e essa questão simbólica, assim, do general, né? Que nada tem a ver com a classe trabalhadora osoriense. A gente nunca teve um processo real, assim, de participação popular nas decisões políticas. E é isso, assim, a nossa política local, ali como o Humberto falou, ela está se esgotando, ela atingiu o seu limite, né, como ela é hoje. E sem nenhum projeto, assim, de mínimas condições de vida, né, para a classe trabalhadora, zero investimentos na área de assistência social, né? A situação da assistência social aqui em Osório é assustadora, sim. E a questão do transporte público também é realmente muito assustadora. E a nossa, no caso, no momento, uma pré-candidatura, né? As nossas pré-candidaturas, elas marcam a tentativa de virar o jogo nesse sentido, justamente porque a gente é um partido que busca até o nosso foco não é nem uma questão meramente eleitoral, né? Assim, a gente é um partido que tem um histórico aqui na região de trabalho de base mesmo, né? Como eu falei anteriormente, de buscar compreender as demandas da classe trabalhadora daqui de Osório, de buscar virar esse jogo mesmo, né? E acredito que, nesse sentido, as nossas candidaturas, além de serem muito simbólicas, elas também são um grande passo na construção do partido, nessa missão aí de mudar, de virar esse jogo. E é isso. Acredito que não só para a construção do partido em si, mas para toda a classe trabalhadora osoriense, essas pré-candidaturas são muito importantes. Valeu, Ike. Valeu, cara. Então, assim, ó, eu, como eu disse antes e falei em off ali para vocês, eu acredito que a construção, né, tem que começar a partir do primeiro passo, e o primeiro passo vocês estão dando, claro, vocês representando um grupo maior, né, e é evidente que a gente tem que ter sempre alguém para botar a cara a tapa, para botar o bloco na rua e representar esse grupo que está tentando começar. Eu estou chamando aqui ainda de pré-candidato, porque eu não sei, aproveito até para perguntar para a presidente, para a Michele, como é que está isso, como é que foi, se já foi encaminhada a questão. Legal, eu sei que tem alguns pormenores legais, mas enfim, é apenas uma questão, vamos dizer assim, vamos dizer, formalística, né? A questão da pré-candidatura ainda, por causa que, enfim, eu não sei em que pé está esse trâmite legal. Enfim, e aproveito também para passar a palavra para a Michele, também dizer, para ela poder falar a respeito desse assunto para a gente, né? Como que ela interpreta essa primeira
inserção do PSOL osoriense na política burguesa, na disputa das eleições, porque eu vejo, Michele, não sei se tu concorda comigo, mas também deixo aqui como uma provocação para ti, o Wiki falou nisso também, de alguma maneira, independente de se eleger ou não, a gente, quando vai para uma campanha como essa, a gente tem que pensar o seguinte: o momento das eleições é o momento onde toda a população fica mais suscetível ao debate político, né? Por quê? Porque aí você tem ali a rádio e TV, você tem a política nas ruas, o debate político fica mais próximo da realidade, ele fica mais cotidiano na vida das pessoas. Então é neste momento que a gente tem que se inserir, aproveitar esse espaço, né, para que as pessoas prestem atenção no que a gente está dizendo, qual a nossa proposta, o que a gente está tentando construir. Então, nesse sentido, eu acho muito bacana também, deixo para ti essa provocação, Michele, e fala então para nós aí sobre a tua avaliação dessa primeira eleição que o PSOL está participando aqui em Osório. Então, sim, nós estamos, vou começar ali pela questão do partido e das candidaturas, nós estamos encaminhando, já demos o primeiro passo, fizemos a parte burocrática da convenção, e agora nós temos aí até o próximo dia 26, antes de começar a campanha, para fazer todos os trâmites burocráticos, mas tudo ok, os nossos candidatos estão aí, já estão colocados. E vamos dar esse pontapé, esse primeiro passo aqui na política local. Eu ouvi alguns dias aqui numa live que nós fizemos do professor, acho que é o professor Jorge, do Departamento de Biofísica da URGS, né? Ele disse para nós aqui que antes de resistir, nós devemos existir. E eu acho que é essa mesma importância de nós estarmos aqui hoje, né, de nós termos colocado o PSOL na candidatura de 2020. Nós estamos existindo antes de tudo, nós estamos ocupando espaços, né, nós estamos dando oportunidades. Isso quem me disse foi a Fernanda Melchiona. Ela disse: nós temos que ocupar espaços. E nós estamos dando oportunidade para mostrar um caminho diferente, uma política que o dinheiro não compra. Né? É isso que a gente tem que fazer para resistir. A gente tem que existir antes de resistir. A tudo que está acontecendo hoje em Osório, né, com esses últimos episódios aí, no Rio Grande do Sul, com todos os episódios que já vem acontecendo há alguns anos, e no Brasil, com esse presidente aí, que, meu Deus do céu, né? A gente tem representantes da elite no poder, tanto em Osório como no governo estadual, quanto no governo federal, né? O Bolsonaro é representante da elite, do fundamentalismo religioso, do agronegócio, das grandes indústrias, né? E para essa gente pobre, preto, favelado, LGBT, não existe. E a mulher só existe para servir os homens. Então, nós temos que ocupar espaço, nós temos que mostrar que nós existimos, que nós viemos para lutar contra essa política desastrosa e que se impõe, que está massacrando a população. Nós voltamos a estaca zero, né, do bem-estar social. E isso serve aqui para Osório também, né? Nós progredimos e nós regredimos, principalmente na questão de saúde. E porque a gente já bem sabe que quem manda aqui em Osório são as instituições financeiras e empresariais, e a gente viu isso agora na pandemia. Quem está mandando, abrindo e fechando o comércio e cuidando quem é que pode ou não pegar o Covid, são essas instituições. Né, são elas que fazem pressão, que mandam na prefeitura, que mandam no prefeito, e a oligarquia local toda manda em todas essas questões. E a gente quer quebrar essa roda, a gente quer fazer essa roda girar para o lado do povo. Vou botar aqui. Isso aí mesmo, a gente opa, agora sim. É isso, a gente tem que fincar a nossa bandeira e começar a nossa construção, né? Existir para poder resistir, muito bem
lembrado. Bom, a gente tinha um roteirinho aqui, mas pelo que eu vi, a gente já mais ou menos abordou esses assuntos. Eu vou apenas levantar aqui para os companheiros para saber se algum de vocês quer voltar em algum desses assuntos, porque eu acho que os assuntos principais, né, é essa questão de nós existirmos em Osório enquanto partido, né, e sermos uma alternativa, né, eu acho que se alguém quiser voltar nesse assunto, é um assunto que eu acho que tem que ficar bem marcado para quem está nos acompanhando agora. A outra questão é quebrar esse ciclo entre MDB e PDT aqui em Osório, né? Se não vai ser possível isso agora nessa eleição, pelo menos no longo prazo a gente tem que construir isso, porque afinal de contas esse modelo ele está visivelmente esgotado, a cidade não tem, vamos dizer assim, um projeto definido para além de onde ela está. Né? E a gente sabe de todas as necessidades que nós temos, de todas as dificuldades e dos próprios vícios que esse tipo de política provoca, enfim, como por exemplo a ausência de mecanismos de participação popular, enfim, a população, eu não vejo assim uma estrutura para que a população participe efetivamente das ações do governo. Então, é uma outra situação também que tem que ficar bastante clara aqui nesse nosso papo, esse compromisso do PSOL de nascer em primeiro lugar, né, se colocar como uma alternativa de esquerda, porque na verdade não há esquerda em Osório. Isso é um outro ponto que a gente também tem que levantar. Aconteceu isso, né? O PT em Osório está passando por um processo de reformulação, chegou a ter alguma participação algum tempo atrás, eleger vereador, etc., mas depois acabou também ficando muito refém, né, da situação na prefeitura, né, e aí acabou se desarticulando, agora está tentando, quem sabe, mas enfim, está bem complicado ainda, e acontece que o que eu estou vendo aqui é que apenas o PSOL está realmente aparecendo como uma alternativa à esquerda do que está posto. Né? Então, esse é um outro ponto também que eu quero apenas ratificar, nós já abordamos aqui, né, a questão da existência, a questão de se colocar como o que está posto, e se colocar contra o que está posto no sentido de entender que aquilo que está posto não é algo verdadeiramente democrático. Acaba ficando uma disputa entre aqui mais uma vez permitindo-me a simplificação entre duas oligarquias, né, que tem muito feitio disso também no que a gente vê aqui em Osório, e acaba que as opções, vamos dizendo assim, vão ficando cada vez mais restritas e a classe trabalhadora se sente pressionada porque não tem muita alternativa. Né? Mesmo que a cidade tenha, vamos dizer assim, muitas perspectivas de crescimento que estão, vamos dizer assim, deixando de ser melhor aproveitadas. Né? Não sei se alguém queria colocar alguma coisa, se a gente pode passar para as perguntas do público. Vamos ver aqui. Tem um outro ponto que talvez a gente não abordou, acho que a gente pode fazer mais uma rodada aqui. Que é a questão, assim, ó, alguns de vocês abordaram, tá? Mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é a questão da relação da conjuntura local com a conjuntura nacional. Como foi colocado aqui, agora não lembro se foi o Wiki que falou, ou se foi a Michele que falou, não me lembro exatamente, porque evidentemente que a gente está vivendo sob um governo extremamente reacionário, né? Eu acho que nós não vamos ter tempo aqui de fazer uma análise conjuntural do Brasil, das falhas da esquerda, dos problemas da limitação da política adotada pelo PT, enfim. Mas concretamente o que a gente teve foi uma reação, né, da classe dominante nacional que acabou criando um ambiente de histeria, um ambiente que proporcionou a queda do projeto lulopetista em 2016. E a histeria foi tão grande que produziu o Bolsonaro. E eu vejo o Bolsonaro como uma reação conservadora, né, mais do que conservadora, reacionária no país, né, com traços fascistas e perigosíssimos em muitos aspectos, né, que já foram citados aqui, fundamentalismo religioso, aproximação com milícias, crime organizado e por aí vai. Evidentemente que a ascensão desse tipo de política no plano nacional reflete tanto no plano estadual quanto no plano local, porque é no plano local que a política acontece. Então, nesse sentido, eu queria provocá-los, né, para a gente fazer mais uma rodada aqui com a intervenção de vocês, de como que
vocês entendem isso? No plano local é onde a política acontece. O que eu quero dizer com isso? O eleitor, ele tem contato direto aí com o vereador, com o secretário, sabe? O presidente, o governador, o secretário de Estado, ele está distante da população. Então essa política bolsonarista, essa política com ares fascistas, reacionários e por aí vai, ela acaba tendo que se manifestar na ponta que é na eleição municipal. Então, nesse sentido, como que a colocação num partido, né, que nem o PSOL em Osório, a candidatura de vocês com a proposta que tem, em que medida vocês acreditam que isso pode colaborar para combater esse discurso mais reacionário? Evidentemente que eu tenho aqui as minhas avaliações, mas eu queria ver vocês comentando mais explicitamente isso, né? Porque é evidente que é na campanha municipal que se materializam todas essas coisas, né? Essa opressão terrível contra todos os grupos não heteronormativos, essa pressão terrível contra todas as pessoas não brancas, entre aspas, como se existisse alguém branco na América Latina, né, essa opressão terrível contra as mulheres e tudo mais que a gente falou, que a gente sabe que tem a raiz na questão estrutural do capital, mas a reação, né, fascista, a cara fascista da reação capitalista impõe uma dominação, uma opressão muito maior contra essas populações e contra a classe trabalhadora como um todo. Então eu queria ver vocês falando sobre isso também, né? Como que a candidatura do pessoal que nasce em Osório, neste momento, é também uma ferramenta para reagir à reação reacionária. E aí, gente, quem é que quer começar a falar sobre isso? Hã? Eu posso começar falando? Já estou com o microfone aberto aqui. Pode ser, Michele. Eu só quero lembrar que 70% dos votos de Osório foram para o Bolsonaro, né? Então, nós temos aí vereadores na Câmara defendendo aquele kit de remédios para o Covid, defendendo outros absurdos, inclusive um vereador em algum momento no passado que disse que colocou sobre um filme que aqueles negros pareciam humanos. Eu não me lembro, mas a gente ainda vai buscar essa gravação ainda um dia para rever esse momento. Então, aqui em Osório a gente tem que lutar com todas as forças e é importantíssimo ter o pessoal nessa luta, né? Porque as nossas candidaturas elas vieram para assumir um papel de luta, né? De informação. Nós temos hoje uma elite política que domina tudo há muitos anos, que ainda faz essa política clientelista, da troca de favores, né, da entrega dos cestos básicos na calada da noite, no último dia de eleição, né, e que esquece do pobre nos próximos 4 anos, né. A população LGBTQI, por exemplo, nunca se viu representada na cidade por nenhum vereador, por ninguém, nunca foi comentado nada na cidade. Algum evento que foi feito foi pela OAB, né? A representação feminina é mínima e é curvada aos interesses da oligarquia local, né? Os jovens, nos últimos anos, eles viram os espaços da cidade restringidos, né? Por a politicagem dos comerciantes, por seus lucros, né? A gente tem ali o caso do Largo dos Estudantes, que é o mais recente, entendeu? A política de Osório ela se resume a cargos políticos, fura-fila, vagas em hospitais, exames, né? Os poderes se revezam aí entre 2 partidos há muitos anos, né? Comprando, trocando votos, troca de favores, né? Que eles dão para o povo o que não é nada mais do que a obrigação do poder público, né? Eles entregam em troca de votos, né? Nós somos oposição política em Osório, nessas eleições e depois dessas eleições, né? Nós temos duas políticas aqui em Osório, né? Nessas eleições, são 2 coligações que são envolvidas em escândalos de corrupção, né? Uma em plena pandemia
da saúde, né? E a outra é investigada por escândalos com corrupção do cartel do lixo na cidade, né? Então, poxa, a gente teria que dar alguma opção, a gente até queria dar uma outra opção, né, para majoritária. Infelizmente não deu, né? Mas é por isso que as nossas candidaturas são importantes, né? Porque nós representamos a luta contra essas oligarquias. Nós somos oposição a qualquer um deles. Nós não nos sujamos por cargos e nós não nos vendemos, né? Nós não vendemos nossos princípios para estar ao lado de qualquer um deles. E voltando lá na questão do governo Bolsonaro, isso tem muito a ver com tudo que está acontecendo nos últimos anos aí. É como tu disse, vem essa política genocida e ela vem descendo e tem reflexos muito, muito grandes aqui na política local. Né? Inclusive, a gente viu aí uma ascensão de uma direita fascista aqui em Osório, que eu acho que não sei se conseguiu vingar para colocar alguma coligação, alguma candidatura, mas isso aí, para nós, é evidente que é o que a gente tem que combater, para que não se prolifere mais. Isso aí. O William falou que quer falar também. Isso? Vai lá, cara. Bom, a questão. Bom, primeiro 3 pontos, né? Acho que sobre o modelo político local, a Michelle ela já fez um apanhado geral muito bom. E a questão que eu queria falar é que ele é, assim, também uma extensão, né, deste modelo político nacional. E o que torna isso possível é justamente a falta de adesão das boas pessoas, aquelas que de fato estão preocupadas com a construção de uma sociedade mais justa. A ausência dessas pessoas do processo político. Elas se ausentam, elas se isentam do debate, e isso dá margem para que os extremos ocorram, para que eles surjam, para que eles ganhem forma, poder e cheguem nos lugares onde eles estão agora. Isso não está distante do modelo político osoriense, ele segue essa lógica nacional. E ele é representado justamente por partidos de elite, né? O pessoal ele se apresenta nesse meio como uma alternativa de luta verdadeiramente popular. Nós somos pessoas comuns aqui, ninguém é fruto de uma carreira política dentro destes 3 que vos falam aqui na live. Ninguém tem necessariamente uma pretensão política partidária aqui. Nós estamos, de fato, no papel de representação de um coletivo. Nós somos complementares e nós complementamos, nós estamos trazendo a voz das outras pessoas que estão lá junto conosco na construção dessa ferramenta de luta que é o pessoal. E a adesão das boas pessoas nesse processo, ela é fundamental, porque é isso que barra a ascensão de toda essa podridão que tomou conta do processo político nacional. Porque a política ela não se faz assim, e até discordando um pouco de ti, Humberto, ela não é necessariamente feita nos processos eleitorais, ela se faz no dia a dia, ela se faz no respeito que tu tem com os jovens, no respeito dos sujeitos entre si, com os idosos, com as mulheres, com as diferenças étnicas, religiosas. O sujeito ele é por si só um sujeito político, a maneira como nós nos comportamos, como nós nos apresentamos para as pessoas, é por si só um ato político. E por si só já ajudaria no esforço de barrar essa crescente reacionária, porque isso é uma bola de neve de destruição. E as coisas elas alçaram um patamar que elas não poderiam ter conseguido chegar. Elas estão no mais alto grau de poder nacional. Elas estão influenciando em eleições na reitoria da URGS. Eles estão nomeando pessoas que não, pela própria meritocracia que eles defendem, não têm direito aos cargos que eles querem que elas ocupem. Então, nós chegamos num período histórico na política nacional que se assemelha ao período do golpe militar. Isso é gravíssimo. E o pessoal em Osório ele se apresenta assim como uma ferramenta de luta para essas pessoas, para as boas pessoas que de fato estão preocupadas com a saúde das suas vidas, que elas tenham uma possibilidade de se juntar a uma galera que quer fazer o bem, que quer fazer a coisa certa e quer se ver livre dessa fisiologia política podre que se constituiu. Muito bem, William.
Só antes de ouvir o Wiki ali, eu só vou esclarecer aqui. Eu não disse que a política se faz só na eleição, não. Desculpa se ficou isso subentendido. Eu só falei que na eleição as pessoas estão mais suscetíveis a falar sobre isso, porque elas percebem a política é, mais viva, né? Porque é evidente que nós somos, como diria lá Aristóteles, né, animais políticos. Então, não, eu brinco nas minhas aulas com meus alunos que a gente faz política do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, né? Nós não temos como separar a nossa vida da política. Então, isso é bem claro para mim, não é essa a questão. Então, só corroborando o que o William falou ali, tentando deixar mais claro. E você, Ike, o que que você acha disso tudo? Qual a sua impressão sobre tudo isso, né? Sobre essas relações aí que a gente tentou colocar aqui do plano nacional com o plano local, né? A ascensão desse bolsonarismo fascista, como que isso se expressa aqui localmente, como que o PSOL de Osório, com essa histórica candidatura de vocês aí, também pode se colocar, como que vocês podem se colocar na ajuda a reverter todo esse processo. Fala para nós aí, cara. E que você está mutado. Continua, continua mutado. Agora deu? Agora, ok, vai lá. Ok, tá. Bom, primeiro eu gostaria de aproveitar o gancho do debate levantado para fazer uma observação rápida aqui, que eu acredito que é muito importante para quem está tendo acesso a esse debate e para quem vai ter futuramente, em outras ocasiões também, acesso ao debate das pré-campanhas, né, do nosso partido aqui no Osório. A gente não só compreende que a política é algo cotidiano, que ela não acontece só no momento eleitoral, como isso representa exatamente a forma como o nosso partido vem atuando no município desde que ele veio para cá, né? Então, assim, como eu acredito que foi o Humberto que falou, é a nossa primeira candidatura aqui para cargos municipais, no caso, pré-candidatura, né? São as nossas primeiras, né, no plural. E é justamente isso que representa a política do nosso partido, né? Ela é antes uma política de base, e aí por isso a gente faz essa denúncia de não ter mecanismos de participação popular na política local, né? Porque a gente representa justamente o oposto a isso, né? E nós utilizamos, e aí, voltando a outra coisa que o Humberto falou que eu achei muito interessante, nós estamos utilizando esse espaço das pré-candidaturas justamente por aquilo que o Humberto apontou. No momento das eleições, as pessoas tendem a participar mais do debate político, tendem a prestar mais atenção, no mínimo tentar saber quem são os pré ou os candidatos, né? Dependendo do momento, né? Enfim, para saber em quem votar, né? É uma questão lógica. Assim. Mas agora entrando de fato no tema que foi levantado, que eu acho que é muito importante a gente dissertar sobre. Eu falei anteriormente, eu acho importante reforçar que a nossa cidade ela carrega o nome de um general, né? General Osório. Tem até uma escola, né, com esse nome. E realmente, assim, tanto na questão da reagir à reação reacionária, tanto na questão do conservadorismo, né, da política local, que pode ser feito esse paralelo, sim, com a política a nível nacional, né, com o bolsonarismo,
quanto a própria questão do neoliberalismo, né, de a gente não ter o mínimo de políticas públicas locais, assim, é um negócio realmente assustador, né? Fazem muitos anos que as coisas estão nessa situação, perdão, que as coisas estão nessa situação. E o que a gente escuta quando a gente vai fazer, né, o nosso trabalho de base cotidiano, das pessoas com quem a gente está conversando, e até no nosso dia a dia, né, conversando ali com amigos, parentes, enfim, e a gente vendo isso na prática também, que as políticas públicas focadas no bem-estar da classe trabalhadora, elas só são colocadas em prática em Osório em época de eleição, né? E pela metade, assim, os projetos não são concluídos, né? E aí, e aí, por que eu estou falando do neoliberalismo? Porque é a clássica desculpa de que não tem verba, ou, enfim, né? Arranja-se uma desculpa, né? E a gente vê, vindo da política local, mas não na política, não exatamente inserido na política local, uma figura como o Alceu Moreira, por exemplo, que é o representante direto, né, dos latifundiários, e chega a ser ridículo, né, aquele sujeito, assim, a coisa mais esdrúxula, assim, né, e é isso, assim, acredito que não tem muita coisa a complementar, as falas todas muito ricas, e é isso. A nossa proposta é de quebrar com isso aí, né? De romper com isso aí. Bem, valeu, cara. Bom, estamos aí com 45 minutos de live, já podemos ir nos encaminhando para as considerações finais. Peço para o pessoal que está acompanhando aqui neste momento deixar a sua pergunta, quiser fazer alguma pergunta para alguns dos nossos pré-candidatos, por favor, fique à vontade de colocar ali no chat, né? Se quiser me perguntar alguma coisa também se eu puder responder, não vai ser problema nenhum. E dizer, né, gente, que todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso papo estão convidados a conhecer o pessoal de Osório, né? Depois a Michele, que é a presidente do município, que pode falar um pouquinho melhor como encontrar o pessoal do PSOL, como fazer contato, se você quiser se filiar ao partido, por acaso está acompanhando a gente aqui agora e quer se filiar ao partido, quer conhecer melhor o partido, quer ajudar a construir o partido, né? Acima de tudo é isso que a gente está tentando fazer. Como eu disse, eu não sou daqui, eu estou aqui em Osório já há algum tempo, meu domicílio litoral é em Porto Alegre, mas eu quero colaborar de todas as maneiras possíveis. Eu já estou entrando em contato também para que a gente possa organizar, quem sabe futuramente aí, enfim, cursos de formação na política, que a gente possa trabalhar de todas as formas para construir um partido para além da politicagem, como todos disseram aqui. A ideia é ajudar na construção da consciência de classe, né, no empoderamento do proletariado. Então, a gente não vai construir isso tudo sem um bom trabalho de base, né? O Ike falou muito em trabalho de base, eu estou aqui reforçando também. Então é importante que a gente construa esses mecanismos, só que para isso a gente precisa da ajuda uns dos outros. Eu falo muito lá no canal, eu sempre digo o seguinte: os partidos da burguesia, eles contam com canais de financiamento do capital, né? Para quem não sabe, o problema da política no Brasil e no mundo de modo geral, no mundo capitalista de modo geral, mas no Brasil, isso em cidades pequenas fica mais claro, fica bastante evidente. Há um ciclo vicioso, né? Alternativas como a que a gente está tentando construir aqui no PSOL vêm para quebrar com esse ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse? Os partidos, como foi dito aqui também pelos nossos pré-candidatos, costumam
nas eleições municipais, em todos os níveis, mas agora especificamente nas municipais, tem uma prática que, além de tudo, é ilegal, né? Que é aquela prática do rancho que é dado na campanha, o pagamento da conta de água, o pagamento da conta de luz, né? Todo tipo de ajuda financeira que a gente sabe que é ilegal. Isso, além de ser ilegal, é extremamente imoral. Por quê? Porque se aproveita de uma necessidade material das populações mais frágeis, que enxergam aquele momento como um momento de oportunidade para suprir uma falta material imediata, mas é absolutamente ilegal também porque provoca uma distorção na campanha. E mais do que provocar uma distorção, né, de favorecer aqueles candidatos que têm poder para fazer isso alimenta um ciclo vicioso que o PSOL é um partido que se propõe a combater. Que ciclo vicioso é esse? Esse dinheiro que esses políticos gastam nesse tipo de campanha, invariavelmente é um dinheiro que não sai do bolso dos políticos. A gente tem que ter clareza a respeito disso. Esse dinheiro sai dos capitalistas. As empresas capitalistas financiam a campanha desse tipo de político, correto? Uma vez eleito, esse tipo de político faz o quê? Ele facilita a vida dessas empresas, né, em processos licitatórios e assim por diante, para que essas empresas possam receber contratos do município. E aí aquela obra que custaria, sei lá, R$500 mil acaba sendo orçada em R$1 milhão. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a empresa ela não está dando esse dinheiro para o político fazer esse tipo de campanha. Na verdade, isso é um adiantamento de um dinheiro que ela vai receber depois com juros. O problema é que, ao receber com juros, ao pagar por uma obra que custaria R$500 mil, R$1 milhão, todo o conjunto da sociedade é prejudicado. Porque, diferente de uma nação que emite a própria moeda, os municípios não, precisam arrecadar para ter para gastar. E aí, se você gastou R$1 milhão numa obra que deveria ter custado R$500 mil, você passou a não ter R$500 mil para investir em tantas outras áreas que o município precisa investir. Então, é neste sentido que a formação de um grupo, como que a gente está tentando formar aqui no município, não eu mais diretamente, eu estou aqui auxiliando, mas a minha companheira, por exemplo, que é do PSOL aqui de Osório, está mais envolvida diretamente com isso, né? Eu estou envolvido em outras questões a nível estadual, mas eu vou estar aqui sempre auxiliando pelo fato de eu estar morando aqui, né? Minha companheira está mais diretamente ligada à questão aqui de Osório, mas sobretudo os companheiros que estão botando a cara a tapa, estão ajudando a construir o partido mais diretamente, estão aí se lançando como candidatos nessa eleição para fincar a bandeira do PSOL e mostrar que é possível fazer uma campanha diferente. Uma campanha sem esses canais de financiamento, por exemplo. Nós só temos a nós mesmos. Então, por isso que eu digo, se engaje, participe dos atos de campanha quando eles forem acontecer, né, quando for o seu devido momento, quando eles puderem acontecer, evidentemente. Se engaje no partido, ajude a construir, porque nós temos que remar contra essa maré. Porque nós não vamos ter esse tipo de empresário financiando, e nem queremos, evidentemente. O pessoal, durante muito tempo, sequer aceitou esse tipo de doação. Correto? Então a gente tem que entender que aqui a gente não trabalha com esse tipo de doação, não vai acontecer isso, e nem vai haver interesse nem de empresários e nem do PSOL de receber esse tipo de doação. Porque isso corrompe a política na essência e desfigura completamente aquela ideia de construir um partido de transformação social e acaba transformando o partido apenas em um mecanismo eleitoreiro totalmente domesticado pelo sistema a serviço dos capitalistas, ou seja, exatamente o oposto daquilo que a gente defende e que a gente quer construir. Então, gente, falei pra caramba, vocês me desculpem, tá, gente? Eu tenho esse defeito gravíssimo, eu falo pra caramba, tá? Por favor, vocês têm que me interromper às vezes. Mas, enfim, vamos fazer as nossas considerações. Vocês têm a liberdade, evidentemente, né? Nem precisaria estar dizendo isso para falar quando vocês quiserem. Vamos fazer acolher eventuais perguntas que forem aparecendo aqui. E, enfim, quem é que quer começar a falar? Eu vi que o... Pode falar, vai lá. Deixa eu calar minha boquinha aqui. Bom, pensando nessa questão de como é feita a construção política eleitoral do Osório, do PSOL em Osório. 2 anos atrás, em 2018, na eleição em que a direita extrema ascendeu de fato, nós lançamos 2 candidaturas do Litoral Norte, para deputado federal e deputado estadual. As primeiras também do PSOL aqui no Osório. E foi uma experiência maravilhosa. Primeiro porque me sinto muito honrado
pelas pessoas que constroem o pessoal em Osório se sentirem representadas pela minha figura como pré-candidato ou como fui candidato em 2018. É uma honra gigantesca e só acentua o meu compromisso com aquilo que a gente está desempenhando aqui, com o nosso trabalho. Em 2018, para quem não está próximo à realidade do partido, do pessoal, o meu orçamento de campanha com fundo de financiamentos públicos, assim, só com que o pessoal teria direito segundo o fundo partidário. Para minha campanha de deputado federal, eu recebi uma verba de R$ 498 para deputado federal. Como é que eu vou competir em campanha com pessoas que gastam 5 milhões de caixa 2, que gastam 10 milhões de caixa 2? E com R$ 498 eu fiz 242 votos para deputado federal. Isso foi uma vitória absurda para a instituição e para a ferramenta de luta que é o pessoal. E com isso nós mostramos que sim, é possível fazer política decente, porque o único financiamento privado que eu tive foi o dinheiro que eu tirei do meu bolso para comprar um pastel na rodoviária de Porto Alegre para entregar minha documentação. Então essa é a política que nós fizemos no pessoal. É assim que nós nos apresentamos enquanto sujeitos para as pessoas que nós pretendemos levar os seus anseios para dentro da Câmara de Vereadores, por exemplo. Esse é o tipo de representação que nós oferecemos enquanto instituição. E, obviamente, fugindo da fisiologia política. Porque essa é a conduta que se espera de qualquer pessoa que se pretende representante de uma causa, de um grupo de pessoas, de um coletivo. Beleza, William. Quem quer falar agora? Quer fazer as suas considerações também? Pode ser, que vai lá. Aqui. Estão me ouvindo bem aí? Tá ok. Se tu puder falar um pouquinho mais alto, só tá beleza. Tá certo. Vou aproximar um pouco mais então. Minha mãe que tá acompanhando a live se queixou que não estava me ouvindo direito. Bom, eu acredito que foi muito proveitoso e está sendo muito proveitoso esse espaço para a gente debater. E, de novo, né, voltando na questão da pauta LGBTQIA+, né, que é uma comunidade que eu e a Michelle representamos, que a gente está nessa luta também, né? Acho que é um assunto que a gente falou muito pouco, mas que a gente que isso é parte também da nossa pré-campanha, das nossas pré-candidaturas, e que a gente vai sim bater nessa tecla, mas que para bater nessa tecla em outras questões também, né? A questão do racismo, do machismo, enfim, a gente tem que pensar isso de forma estrutural, né? E qual a estrutura que se tem hoje e que se alimenta dessas opressões, né? E de outras, né? É o modo de produção capitalista, né? Assim, para ser bem direto. E pelo fato da gente estar buscando romper com a lógica desse modo de produção, é claro que só a nível municipal a gente não vai conseguir romper e fazer isso, pelo menos não dentro da política institucional, né? Mas a gente ajudando a construir o partido e cada vez mais fortalecendo a participação popular nas decisões políticas, e eu bati muito nessa tecla porque eu acho extremamente importante, a gente vai construindo, né, essa nova sociedade com novos valores e, e com uma outra forma de fazer política, né? Eu não lembro em que ocasião, essa semana eu até comentei com alguém assim, sobre a questão do mercado imobiliário, né? Como é brutal
o fato de que tem gente lucrando em cima de moradia, que deveria ser uma questão básica, né? E não é impossível mudar a situação. Hoje existem países, Vietnã, Cuba, países socialistas que, de fato, romperam com essa lógica, né, do mercado imobiliário. Eu citei aqui 2 exemplos, Vietnã e Cuba, mas existem diversos outros, né? E o Vietnã que chega a ser gritante, né? Como o Vietnã foi massacrado no século XX e como foi, por exemplo, o combate ao Covid no Vietnã. É impressionante, assim. Por, por um bom tempo, eles não tiveram uma morte, né? No início ali, nos primeiros 3 meses, mais ou menos, se eu não me engano, posso estar errado, eles não tiveram uma morte, né? Depois de ter passado por tudo que eles passaram no século XX, até o final do século XX, né? E passam até hoje, né? Eles não tiveram uma morte por 3 meses, assim, de uma pandemia, né? E se a gente comparar, de fato, os números dos países socialistas e dos países capitalistas no combate ao coronavírus, é assustador, né? A diferença, assim. Então, existe esse novo mundo, esse outro mundo, essa nova sociedade, e a gente está ajudando a construir ela aqui em Osório. E é isso. Valeu, Ike, bacana, cara. Sherry, você quer colocar alguma coisa também para finalizar o nosso papo aí? Né? Já estamos com mais de 1 hora de live. Sim. Então eu vou encerrar aqui. Eu estou ouvindo uma interferência em algum microfone. Eu tô escutando também, mas eu não, acho que o meu aqui não tá mutado aqui. Isso é. Tá ótimo agora. Então, eu quero só lembrar aquela fala do Humberto, né? Que dizia, né, do financiamento de campanha, né? E que esses empresários que financiam a campanha e retiram o seu financiamento depois, né, com juros, eles também continuam mandando na política local, então eles acabam mandando em tudo, como foi o que eu já tinha mencionado que aconteceu aí na reabertura dos comércios e tal. E não é só aqui em Osório, é em várias cidades, e é por isso que essa pandemia aí vai durar uns 2 anos, né? Porque o nosso poder público está com o rabo preso até não poder mais. Eu também quero lembrar aí e deixar ciente o pessoal que quer participar, né, do Pessoa Osório. Nós temos a nossa página aqui, onde está passando essa live. Pode entrar em contato com a gente ali pelo Messenger. A gente coloca, nós temos um grupo de WhatsApp, né, para informativos do Pessoa Osório, e ali no informativo a gente se coordena e o pessoal que vai participando tem os grupos da juventude, tem o grupo de estudos, nós temos o grupo de estudos também, que acontece todos os sábados, né? E então, só chamar a gente aqui na página, já aconteceu essa semana, ou um inbox de algum de nós, meu, William, do Luiz, o Eduardo também recebe algumas mensagens inbox, então a gente está sempre aberto aí para o pessoal que quer entrar. Certamente agora, durante as eleições, a gente vai estar, né, entrando mais em contato, assim, né, e vamos expandir aí os filiados, as pessoas que participam, os simpatizantes. Dentro desse grupo de informativo nós temos simpatizantes com o pessoal também, não necessariamente são filiados, mas estão ali recebendo as notícias, né, se engajando e posteriormente, né, fazendo um trabalho de filiação.
Sobre aí, para terminar a minha fala, então, eu já citei aqui, mas eu vou colocar, né, sobre a minha representatividade como mulher, como LGBTQI, né, sobre a minha formação em educação, né, como trabalhadora da indústria, né, vim de família humilde e sou engajada com os animais, né, e quero dizer que essa é uma eleição histórica, né, é a primeira municipal do Pessoal Osório, né, a minha primeira na linha de frente, e eu espero que a gente possa representar, né, toda a comunidade osoriense, mas em especial as minorias, né. Eu agradeço o espaço de apresentação, agradeço o Humberto por ter vindo nos apresentar, agradeço os companheiros do Pessoal Osório, a minha esposa e aos meus amigos pelo apoio, e que nós possamos fazer história nesse município que nós amamos, né, e nós queremos mudar para melhor. E só quero dizer aí, por fim, que Pessoal é sim um partido necessário. Massa, muito massa mesmo. Bom, eu que agradeço o convite, tá, de vocês. Como eu disse aqui ao longo da live, quem milita aqui no PSOL de Osório mais diretamente é minha companheira, não sou eu. Mas eu vou ser sempre solícito, né? Sempre que vocês me chamarem, eu vou estar aqui. Quero ajudar de todas as maneiras possíveis. Bom, desejo toda a sorte do mundo. Eu já fui candidato também, sei o que é construir uma candidatura, sei de todas as dificuldades, logística, financeira, emocional e de todo tipo que aparece. Então tenho em mim um parceiro, uma pessoa para ajudar, ou um conselho, ou de repente em alguma atividade. Acho fundamental essa construção que vocês estão começando a fazer. É isso, gente, assim, que seja a primeira vez que a gente está conversando de tantas outras, e contem comigo, tem o meu apoio integral, enfim, alguém de vocês quer colocar mais alguma coisa? A gente pode ir encerrando por aqui, já estamos com 1h05, tá ok? Bom, então eu vou agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao longo dessa última hora aí, né? Vocês são fundamentais. Se vocês não conhecem ainda o PSOL ou o PSOL de Osório, mesmo quem não é de Osório quer conhecer o PSOL, procure o PSOL da sua cidade. Se você é de Osório e não conhece o PSOL, a Michelle já deu a dica ali, a página do Face é uma maneira de chegar na galera que está construindo o partido. A gente tem Instagram também, só para te interromper. A gente tem Instagram, a gente fez há pouco tempo, por isso que eu não lembrei. A gente tem um Instagram também, @Pessoal Osório também. Vou seguir lá, eu não seguia, viu? Vou seguir lá também. Então, é isso aí, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou, né? Mais uma vez. E voltaremos sim. Espero que a semente que a gente está plantando hoje gere muitos frutos para que a gente construa juntos essa sociedade mais justa e melhor, que é o que todo mundo quer, no final das contas. Valeu, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Vamos encerrando por aqui.